Graça e paz, pessoal. Ai, gente, meu sonho era falar graça e paz, galerinha do YouTube. Só que não é YouTube. Mas não é YouTube. Graça e paz, pessoal do Facebook. Então, vamos estar esperando o pessoal entrar aí. Pra gente estar iniciando a nossa live hoje. O tema é sobre medo, né? Eu tô cercada de pessoas. Eu tenho um pouco de vergonha. Então, vem, Rose. Se é pra romper, vamos romper juntos. Senta aqui. Se é pra romper, vamos romper todo mundo junto, né? Deixa seu like. Posso assistir hoje? Não, Érica, você não pode assistir. Não, Érica, você nem é do cursinho. A gente vai ficar nervoso. Eu ia ficar nervoso. Finge que nem aí tá. Não comente. Vamos compartilhar aqui, só um minutinho pra mim estar compartilhando, o pessoal tá entrando, a gente marcou para as 21h30, né? Isso. São 9h30 agora, então vamos estar esperando nossos amigos entrar aí. Você vergonha, Tayana. Só quem sabe é quem Tayana, passa. tô esperando você com a live falando sobre rejeição, tá? Então, pessoal, antes de começar, né? Eu queria estar divulgando para vocês que brevemente terá a página da Clínica Noa, da Igreja Mananciais. Coloquei até a blusa para divulgação. Para a gente estar fazendo essas lives também pela clínica. Né? A igreja, nós sabemos que a igreja trabalha com essa clínica. Sobre a clínica tratar áreas, né? Sobre cura interior. Então, a partir de semana que vem, a Nizinha vai estar providenciando já o canal da Clínica Noa, para poder estar fazendo isso através do canal. E cada semana, em nome de Jesus, será cada uma palestrante da clínica que vai estar fazendo a live. É um romper, né? Nós rompemos aqui, agora vamos romper na internet. Jonas, por favor. Então, deixa o pessoal entrar aí pra gente estar iniciando. Tem quanto? Eu não enxergo nem daqui nem daqui. Distância, o óculos. 11. O óculos não alcança nem. Você não botou aí não? Tem 11. Vou botar, tô compartilhando aqui. Tem 11 pessoas. Vizinha tá compartilhando nos grupos. Carla Galhães Fernandes, nosso pastor Carlos, tá aí para deixar a gente mais nervoso. Ai, Jesus. Pastor, fiz que o senhor não tá aí, não. Nem acena. Regina, saudade, Regina. Dona Nete. Ih, tá chegando o povo todo do cursinho. Cadê o povo do Lagomar, gente? Chegou a van do Lagomar. Tayana. Também amo você, Tayana. Vai chegar o seu dia e eu vou estar junto. Tá nervosa? Então, eu passei. Acho que depois compartilhei, tá bom. Tem 11 pessoas. Estados é onde? Bastante gente. Meu Deus. 13 agora. Na minha live no YouTube só deu 20. Tem um pessoal que não tem, Zinho. Nem Instagram, nem Facebook. Aí não consegue visualizar em nada. Isa Dantas! Cabecinha, raspa. Não, Zinho, por favor. Gente, Rose foi pra lá, assistir lá.
Falei, Rose, senta aqui do meu... Eu tava fazendo café que você pediu. Ah, é. Você conhece alguém que tem problema com medo, que está sofrendo com medo no meio disso tudo, que a vida dela paralisa por conta do medo? Corre lá, pega o link, vai lá nessa pessoa, convida ela para participar dessa live. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de despertamento, de encorajamento para você, para essa pessoa hoje. Então nós vamos estar falando sobre o medo, o espírito do medo, como que ele age, como que ele atua e como que nós podemos lutar contra e vencê-lo, amém? Então vai ser bem interessante esse bate-papo. A gente sempre faz no YouTube, mas hoje eu achei melhor fazer no Face, que dá uma visualização maior, alcança mais pessoas, porque é um tema muito bom, é um tema muito bom e é o que nós estamos vivendo, né? Precisamos estar alimentados para poder repreender esse espírito de medo da nossa vida. Começou 15 pessoas. Mas já deu horário, vamos começar. Amém, irmãos? Vamos estar orando para a gente iniciar essa live agora, né? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sim, Deus. A Tua presença já se encontra nesse meio. Senhor, que através dessa live possa ser alcançado vários corações. Na verdade, todo mundo passa por isso porque o medo é algo que nós já nascemos. Mas o Senhor é aquele que nos dá encorajamento, o Senhor é aquele que nos dá coragem, força e ousadia para vencer esse espírito. Então, desde já, Senhor, nós repreendemos toda ação do inferno sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que está assistindo essa live. Eu peço a cobertura do Teu sangue sobre as nossas vidas, na vida de cada um que está sendo, Senhor Jesus, que vai aprender com a Sua palavra, com essa palavra de encorajamento. Nós repreendemos, Senhor Jesus, todo ataque do inferno, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O espírito de medo é uma das grades da palestra da Clínica da Alma. É uma das palestras que a clínica, uma vez ao ano tem a Clínica da Alma aqui na nossa igreja Mananciais, que é a Clínica NOA. E a palestra Medo, ela entra como uma das palestras para ministrações, né? A princípio, a clínica foi criada quando a gente ficou aqui num período com 7 meninas, e Nizinho escolheu esse tema para estar ministrando. Aparentemente, eu achava assim, nossa, medo. E logo falei, medo? Mas amém. Então vamos entrar fundo nessa palestra. E é a terceira vez, agora é a quarta vez que nós estamos focados nessa palestra sobre medo. Foi ministrado numa clínica grande, depois ministramos uma clínica para os líderes, e cada vez mais Deus confirma no nosso coração que nós não devemos tirar essa palestra da grade da Clínica da Alma. Todas as vezes Deus age com grande manifestação de poder nessa palestra, mostrando realmente que medo, trazendo para o lado espiritual, principalmente, é um espírito, é um demônio, tá? Então, desde já deixo o convite para vocês, quando tudo voltar a se normalizar, vocês estarem participando da Clínica NOA, da Clínica da Alma, aqui na Igreja Mananciais de Água Viva. Essa palestra eu gosto muito, chama muita atenção. Desde quando começou essa pandemia, eu falei em casa, eu falei com o Espírito Santo de Deus que... Calma aí. Abaixa um pouquinho. É porque ela está acompanhando aqui, irmãos. Eu falei que eu ia tirar esse tempo para estar estudando melhor as palestras que eu ministro, tanto no IPNL quanto na Clínica da Alma, que é sobre medo. Falei que eu ia tirar, ainda mais tardia também, que eu ia tirar esse tempo para estudar mais. E realmente, tudo que está acontecendo, cada dia mais eu me pego nessas palestras.
Falei, Senhor, eu vou aperfeiçoar essa palestra sobre medo, através de tudo que está acontecendo. Porque o que está acontecendo desde que começou o vírus a se espalhar, na mesma hora que falou que ia acontecer várias mortes, o espírito de medo foi lançado. O espírito de medo começou a brotar em pessoas que já tinham e só começou a aflorar mais. Por quê? Vamos para o lado científico. Para o lado científico, 90% do nosso cérebro é formado pela autodefesa, né? É formado pelo medo. Nós nascemos com 95% do nosso cérebro nessa autodefesa, que traz o medo. E trazendo para o lado espiritual, o medo é evidência falsa daquilo que não é real. O medo, quando se leva para o lado negativo, não se torna real. Trazendo para o lado espiritual. Eu fiz várias pesquisas através do Google, pelo lado físico e pelo lado espiritual, pela pastora Joyce Meyer, pelo livro, um dos livros do medo, da Clínica Neuza Itioca. Também eles têm um livro falando sobre medo. E também tudo que a gente vê através da Clínica da Alma, a gente aprende muito sobre o medo. O medo, né, provoca ansiedade. Através do medo entra a ansiedade, que está assolando todo mundo. O espírito do medo está assolando todo mundo. Então, desde já eu venho explicar para vocês que no lado espiritual o medo é um espírito, é um demônio no lado espiritual. Mas no lado científico o medo é bom por um lado e ruim no outro, porque bom pelo lado, porque se a gente tem medo, automaticamente a gente vai ter uma defesa, né? Uma defesa como assim? De respeitar as leis, de respeitar aquilo que as autoridades nos impõem. Se a gente não nascesse com medo, a gente ia se jogar porque não ia ter medo. Mas por outro lado, totalmente científico, o medo também é algo paralisante. É algo que também não te faz você crescer em sua vida no lado científico. Já não trazendo para o lado espiritual, o medo é um espírito que te paralisa de conquistar aquilo que o Senhor planejou para a tua vida com um propósito, né? Deus te gerou para essa nação com um propósito. E o medo te paralisa de você não romper esse propósito de Deus em todas as áreas da sua vida, não somente espiritual, em todas as áreas da sua vida. Eu tenho 3 versículos sobre a Bíblia no lado espiritual, sobre profetas que passou por experiência de medo. As 3 referências nós encontramos em Marcos 4, 35, em Êxodo 14, Êxodo capítulo 14, do versículo 9 a 14, e 1 Reis do 19 a 1 e a 4. Em Marcos, eu não vou ler a Bíblia para poder não prolongar muito, é quando os discípulos estão no barco. Antes deles entrar para o barco, Jesus deu uma palavra a ele, deu uma ordem: nós vamos atravessar a margem. Eles: está bom, Senhor. Então, quando eles estavam no barco e no meio do caminho houve uma grande tempestade, muita tempestade, e Jesus estava dormindo. E eles ficaram apavorados, com medo, entrou o espírito do medo, e eles foram lá, chamaram Jesus, e Jesus acordou e acalmou aquela tempestade, e logo perguntou a ele: o que temas? O que vocês estão com medo? Porque eu já decretei uma palavra. Jesus já tinha decretado uma palavra. E o espírito do medo nos paralisa. O que eu quero trazer para você e para mim nessa noite? Que o espírito do medo, no meio da nossa vida, desde que a gente nasce, vem paralisando aquilo que a gente tem que ter coragem de fazer. Aquilo que Deus nos leva a fazer.
Nós, como evangélicos, nós acreditamos na promessa do Senhor, aquilo que a Bíblia diz sobre nós, aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer e aquilo que a Bíblia decreta, dizendo que você é. E o espírito do medo faz com que você não acredite no que você é. O espírito do medo, ele vem de uma forma para assolar tudo aquilo que você, tudo aquilo que é positivo na sua vida. Tudo aquilo que você projetou, ele sempre vai agir do lado ao contrário. Ele sempre vai trazer algo para você fugir. Na verdade, através do cientista, quando você está em frente de uma situação que você tem que enfrentar, ou você enfrenta, ou você foge. Ou você rompe, ou você retrocede. É tanto no normal como no espiritual. Ai, cara, eu tenho medo de barata. Você é o medo. Quando você vê a barata, você vai decidir se você vai enfrentar ela ou se você não vai enfrentar. Só que a maioria das vezes a pessoa que tem um pouquinho de medo enfrenta, mas a pessoa que tem totalmente medo, desde que nasceu, vai se tornar uma fobia. Ela não consegue enfrentar a barata. Não consegue. Vamos para o lado científico. Quando a fobia? Quando que ocorre a fobia no lado científico? No lado científico que ocorre que, por exemplo, eu li um testemunho em um livro que a pessoa tinha medo de... Então a pessoa tinha medo de trem, então se ela passasse perto de um metrô ou tivesse alguma placa escrito estação de trem, ali ela já começava a sentir medo, fobia. As mãos dela começavam a suar. Por quê? Porque na hora que entra o medo, você começa a acessar a sua adrenalina, o seu cérebro corresponde com uma adrenalina. Parece que você está numa academia e você não está. E aquilo começa a fazer com os seus batimentos cardíacos, começa a acelerar. E começa a trazer sensação de tremor, você começa a tremer, você começa a ter sensação de desmaio, porque o seu cérebro reconheceu uma adrenalina que foi em segundos, em sequência de segundos. O natural seria ela ir bem lenta, né? Isso aí, que o natural seria ela ir bem lenta. E vamos trazer para o lado do coronavírus. O medo da morte, o medo das pessoas queridas trazer para a morte, além do corpo liberar essa adrenalina, libera o hormônio cortisol. Quando libera essa alta potência de adrenalina e cortisol, a nossa imunidade, cai. Em questões de segundo, a sua imunidade cai. Por causa do cérebro. Em questões de segundo. Então, ele pegou e ele começava a passar mal dentro do ônibus quando chegava perto dessa situação. E ele viu que ele precisava passar por um tratamento, por uma terapia. E nessa terapia lá, a pessoa indicou a ele a técnica da respiração, que a pessoa fazia a técnica de fazer a contagem da respiração para poder se controlar. Mas com ele pediu para ele colocar a mão na boca, para quando ele respirasse, fosse uma respiração mais lenta, para que o cérebro tivesse o entendimento que era algo normal, entendesse devagar que não estava acontecendo nada bem. Só que assim, não foi de um dia para o outro que ele conseguiu fazer esse procedimento. Foi com o tempo, foi com tratamento, foi com uma pessoa orientando. Agora nós vamos trazer pelo lado espiritual, que nós vamos focar hoje o lado espiritual. Nós já dizemos que o espírito do medo é um demônio.
E quando você sabe que você tem medo de algo e não consegue enfrentar, você está alimentando esse demônio. Cada dia mais ele se torna forte, porque ele controla você. Quando ele consegue te controlar, cada dia mais aumentando esse medo, vai chegar uma hora que ele vai te dominar e troca a identidade. Não é mais você que vai controlar, ele que vai te controlar. Então o espírito do medo só, cara, mas como que eu vou fazer para poder eu não ter espírito do medo? Irmãos, como no início eu expliquei, nós nascemos com essa autodefesa no nosso organismo. Nós nascemos com essa, então não tem como não sentir medo. Eu posso sentir um medo bom, de proteção, um medo de respeitar, de pôr limite, mas eu não posso sentir um medo que vai me paralisar em todas as áreas da minha vida. Mas Karen, como que eu faço esse procedimento? Então, você vai ter que dia após dia romper. Nós não conseguimos, a Bíblia fala que nós não conseguimos romper sozinhos. A Bíblia fala que a gente tem que confessar o que aquilo que está dentro do nosso coração, o que sentimos, para que aquilo saia e para que podemos atentamente, aquela pessoa vai nos ajudar a mudar o nosso posicionamento em Deus, vai nos dar uma palavra, vai nos ajudar a romper. Não adianta que não consegue sozinho. Se você sente um medo, procure ajuda, primeiro você vai procurar ajuda, essa pessoa vai te ajudar a romper e depois vai ser algo de uma reeducação. Nós vamos entrar nessa parte daqui a pouco. Como que faz? Então eu venho dizer para vocês que na Bíblia Moisés também sentiu medo. Através quando eles saíram do Egito, que eles deram de frente com o deserto e com o Mar Vermelho, e logo eles avistaram o faraó vindo ao encontro deles, e o povo começou a dizer: vocês não tirou do Egito para que nós morrêssemos aqui agora? O que Deus é esse que tira? E começou a murmuração no ouvido de Moisés, e por aquele momento ele falou: Senhor, o que é que eu faço? O povo sentiu medo, mas Deus é fiel para cumprir aquilo que ele diz, aquilo que ele fala. Então fez com que Moisés, através do seu, encoste o cajado e vai abrir o Mar Vermelho. E se abriu o Mar Vermelho, o povo se passou pelo Mar Vermelho. Então vai sentir medo, vai ter um momento de medo, mas a única forma de vencer no lado espiritual esse espírito de medo é através da fé. Como assim através da fé? Através da palavra de Deus, através, daquilo que o Senhor reafirma para nós cada dia na palavra. Ah, Karen, mas como assim? Se você não lê a palavra, se você não sabe a sua identidade em Deus, se você não confia nas promessas dele para a tua vida, o espírito do medo vai dominar a sua identidade, vai dominar quem você é. Mas Karen, mas o espírito de medo, eu vou pedir a Nizinha para orar, vou pedir o pastor para orar, eles vão expulsar e ir embora. Esses dias eu liguei para a Nizinha, falei que o Espírito Santo me deu entendimento sobre o espírito do medo. A gente faz a clínica da alma, a gente tem esse momento da ministração que a gente declara sobre a vida da pessoa, que sabe, expulsando o espírito do medo, mas tem pessoas que conseguem no outro dia estar bem, tem pessoas que piora a situação. Por que piora a situação? Porque ela não consegue enfrentar. E a Bíblia vem dizer para mim, para você, lá em Mateus 12. Mateus 12. Vamos lá.
Eu não tinha. Mateus 12, do versículo 43 ao 45. Jesus continuou: quando o espírito mau saiu de alguém e anda por lugares sem água procurando aonde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai e vai buscar os outros 7 espíritos piores ainda. E todos ficaram morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Quando nós expulsamos o espírito de medo sobre a nossa vida, mas dentro de nós não conseguimos enfrentar, ele vai sair na hora. Só que daqui a 10 minutos ele não vai voltar sozinho. Ele vai voltar com mais 7, fazendo você piorar mais nessa área da sua vida espiritual que está paralisada. A área da sua vida espiritual está paralisada, que você não consegue segurar um microfone nem para dar paz ao Senhor. A área da sua vida espiritual paralisada com palavras de maldição de líderes que falou com você lá no passado e que hoje você não consegue romper na sua vida porque você está presa àquelas palavras. Sonhos frustrados que você não conseguiu e acha que não vai conseguir mais em sua vida porque o espírito de medo te paralisou nesse sonho. E você não consegue mais sonhar em sua vida. O espírito de medo paralisa em todas as áreas. E a área que ele pega a melhor, que habita mais, é na área da rejeição. Por que habita mais na área da rejeição? Quando você se sente rejeitada, você se fecha e começa a alimentar suas próprias mazelas. E uma pessoa que sofre de rejeição, ela não consegue ter convívio muito com outras pessoas, porque vai sempre pensar o que aquelas pessoas vão pensar de mim. O que aquelas pessoas vão pensar se eu pegar no microfone? Sempre vai levar para o lado negativo. O que aquelas pessoas vão pensar se eu dançar? O que aquelas pessoas vão pensar se eu cantar? O que as pessoas vão pensar se eu botar essa roupa? Gente, o espírito de medo assola em todas as suas áreas. Você, em todas as suas áreas. Às vezes você está bem, você passou o dia bem, você quer vir para a igreja bem, mas de repente você acha que quando você sair de casa vai ter alguém que vai te assaltar. Aí você não vem para a igreja, porque o diabo sabe que na hora que você tem que sair, ele lança aquilo que te paralisa. Aí você começa a pensar: eu vou abrir o portão, vai ter um homem lá fora com uma arma, vai apontar na minha cabeça. Aí eu não vou conseguir pegar o meu celular ou pegar o meu dinheiro, ele vai tirar em mim, eu vou morrer. Como que vai ser meu enterro? Como que vai ficar os meus filhos, meu esposo? Como que vai ficar? Você já pensou até no seu enterro? O espírito de medo, como eu falei no início, é evidência falsa daquilo que não é real. Ele vai projetar em você algo de trazer terror, de trazer fobia para você não conseguir ir. Algo lá na frente. Ontem eu estava dando um exemplo para a Lizia, pessoas que têm... A gente passou um período, a gente foi por um reencontro e a menina tinha medo de aranha. Todo mundo tem medo, né? A gente vê barata, da fobia assim, tá aquele negócio... A menina tinha medo de aranha. E ela foi sair na porta, ela ouviu uma aranha, ela paralisou. Ela paralisou o quarto inteiro, né? Paralisou o reencontro, ela paralisou
o quarto inteiro. Ela ficou parada e começou a gritar. Aranha, aranha, aranha. Ela teve uma fobia. Ela foi pro canto da cama, ela se fechou. Ela começou. Aí agora eu entendo que o corpo dela deu uma adrenalina de ela ficar gritando, gritando, gritando. O homem teve que entrar no quarto, matar a aranha, mostrar para ela que a aranha estava morta. Depois de 2 horas que ela conseguiu passar pela porta. E ela foi sair na porta. Ela foi sair na porta. Ela ouviu. E ela paralisou. Isso que ela paralisou. Ela ficou 2 horas para sair. O espírito de medo assolou ela de uma tal forma que ela não se movia. Não se movia. Trazendo para o lado científico, ela precisa de uma terapia urgente, tanto no lado, no lado da ciência, quanto no lado espiritual. Ela precisa urgente de uma ajuda. E eu falei para a Nizinha que eu tô amando essas reportagens para ver comentário. Nesse período aí eu tô vendo os comentários, quantos comentários de medo. Tem pessoas falando que minha filha não vai no portão, a minha filha não sai de casa, não deixa ninguém entrar na minha casa, se alguém for chegar, bota as coisas na porta. Eu não tô falando que não deva sentir medo. A prevenção, limpa a maçaneta com álcool, abre a porta, usa máscara, Mas não, o espírito de medo faz a pessoa ficar presa e prender todo mundo ao redor dela. Só projeta desgraça no futuro, Não consegue. O medo, desses últimos dias tem sido algo que não é aquele medo da agora. Você já começa a pensar na desgraça que vai acontecer. É horrível, nosso Deus, tá feio demais o negócio. E por isso que a gente está falando, para de ficar vendo noticiário. Se você tem essa deficiência do medo, tem pessoas que não dormem à noite, com medo. Pessoas que se vê dizendo que, olha, morreu umas 3 pessoas dessa doença, não consegue dormir à noite porque já acha que vai morrer alguém da família, alguém conhecido, que não pode. Eu não estou dizendo que você não tem que sentir preocupação. Eu estou dizendo que através da palavra, a palavra do Senhor diz que não se preocupeis com o dia de amanhã. Por isso que vem a ansiedade. Porque você fica projetando no teu cérebro aquilo que ainda nem vai acontecer. Porque se Deus deu uma palavra que vai guardar a minha casa, a sua casa, eu tenho que entrar debaixo dessa palavra. Mas, Karen, há uma palavra. Se você está cumprindo aquilo que a Bíblia diz, que nós temos que andar com as leis da terra e as leis do céu, há um decreto sobre a tua vida. Se você está cumprindo aquilo que os seus governantes estão falando, de você usar álcool, de você usar máscara, de você ficar em casa, a palavra do Senhor vai reafirmar muito mais sobre a tua vida, dizendo que a sua casa não será atingida, porque você está dentro dos princípios bíblicos, você está dentro daquilo que o Senhor decretou no reino dele. O espírito de medo, pelo lado científico, se vocês quiserem procurar, eu vou colocar no grupo do cursinho em PDF um pequeno trecho de um livro que fala sobre o espírito do medo, que fala que no lado científico a causa do medo é percepções de pessoa, o que as pessoas acham de mim, que vão pensar, medo de danos físicos, medo de atingir o nosso potencial, e paralisa tudo. Paralisa tudo. Até no lado científico falo que o medo
ele tira a identidade sua, porque ele controla a tua vida. Vamos para o lado espiritual, mas como que eu vou conseguir vencer esse medo? Eu já disse que é através da fé. Conseguir vencer esse medo é só com palavras de afirmação, palavras de motivação, palavras que Deus diz ao seu respeito. Deus diz a seu respeito que você é filho e acabou. Deus diz a nosso respeito que nossa casa está guardada, acabou. A palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Lugar de descanso, lugar de acreditar nas promessas do Senhor. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não será atingido. Palavras de afirmação daquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. A Bíblia diz que eu posso, então eu posso controlar. A Bíblia diz que eu sou filha amada, eu sou guardada, eu sou zelada por Deus. Então eu acredito no que a Bíblia diz ao meu respeito. E o espírito de medo é algo que você vai ter que enfrentar todo dia em sua vida. Você já nasceu com uma porcentagem de medo. Se caso virar pavor, você vai ter que enfrentar. O Espírito Santo me trouxe a recordação aqui, quando a primeira vez que Lizinha acolheu Fabiane aqui na igreja. Fabiane estava com problemas de fobia e Fabiane tinha medo de água. Medo de ouvir o barulho da água. Medo de pensar em água. Como que ela ia viver com medo de água? E nós começamos a orar e eu tinha ministrado essa palestra de medo já na Clínica da Alma. E o Espírito Santo falou no meu coração que é através da reeducação. Então a gente foi trazendo Fabiane e ia ministrando com ela. E cada dia a gente lavava um pedaço do corpo dela. Eu me lembro que eu comecei pelas mãos. Toca na água. Ela não conseguia tocar. Toca no sabonete. Ela não conseguia tocar. No outro dia a gente trouxe uma banheira com água e começamos nos pés, dos pés. Fomos para as pernas e ali ela não. Então foi um processo. Irmãos, ela não conseguia tomar banho porque imaginar a água cair no corpo dela. Ela imaginava, ela não conseguia. E a gente teve que começar isso um pouco para poder ela voltar o normal. E quando começou um pouco, ela ainda tinha medo de ficar no banheiro com a água. Então a gente, ou a Nizinha tinha que sentar na porta, ou eu tinha que ficar vigiando. Ela tinha mesofobia, que era medo de bactéria, medo de morrer, medo de lugar fechado, medo de medo. Era terrível, muito. E a gente foi fazendo esse processo com ela através das ministrações. Através das ministrações. Ela foi enfrentando isso. E a gente injetando palavras nela. Você consegue. Segura na mão de Jesus. Jesus está aqui com você. Enfrentar esse medo. Não é um estalar de dedo. É uma reeducação. Mas se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não se alimenta da palavra do Senhor, se você não crê que Ele é seu Pai, como que você vai enfrentar um espírito de medo? Porque o espírito de medo, ele vem trazer a nós, quando nós estamos com a adrenalina na alta do medo, a incredulidade. Como assim, cara? Eu sou fiel ao Senhor. Irmãos, se a gente não tem uma reeducação, chega uma hora que a gente vai ser incrédulo, sim.
Mas como assim? Vai ser incrédulo, sim. Eu falei com a Nizinha um exemplo que aconteceu comigo mesmo. Né? O pastor, eu acho isso fantástico. Em toda reunião de liderança, né, que ele foi lá no coach, né, e Joyce também foi, eles dão pra gente fazer, pra ver como a gente tá em relacionamento, a nossa autoavaliação, né, a nossa linguagem de amor, pra ver como a gente tá, e isso é muito interessante. E através deles trazendo isso pra gente, e foi muito forte a linguagem de amor. Eu amo ganhar presente, amo uma linguagem, qualquer coisinha. E eu tava apaixonada, queria um tênis, eu tinha um preto, queria um rosa. Ficava passando na loja de Lilica, namorando tênis, irmãos. E eu falava com o vizinho do tênis, mas eu não tinha, eu falava, não, eu tenho... Quando viu de Patrícia, era um desse que eu queria. E eu tinha prioridades, então eu também não ia comprar o tênis, eu tenho outras prioridades. E eu tô muito bem sentada lá em casa, uma pessoa bate na minha porta, né? Porque o prédio aqui é o prédio Mananciais. Bateu na minha porta. Oi, cara, posso falar com você? Uma bolsa de sapato. Amo sapato. Aqui, eu quero ver se você quer alguma coisinha aqui. A primeira coisa que estava em cima da bolsa era o que, irmãos? O tênis. Rosa. Falei, eu quero. Ai, meu Deus, obrigada, Jesus. É o tênis que eu tô há meses. Aí ela, meu Deus, mas esse tênis machuca muito meu pé. Não, no meu não vai machucar. Eu tô querendo esse tênis há meses. E ali eu falei, ai, Senhor, obrigada, Jesus, pela forma que o Senhor me honra. Irmãos, e eu fiquei toda feliz. Só que alguns irmãos aqui da igreja, irmão não, todo mundo aí, irmão, sabe que a minha filha Mariana nasceu, né, com uma alergia que não pertence mais a ela, que em nome de Jesus eu tenho, né, que profetizar curos. Nasceu com uma alergia, então Mariana, ela tem uma dermatite, não tem uma dermatite atópica, tenho que profetizar isso, e coça da ferida, e isso a ferida, quando a gente vai passando pomada, vai cicatrizando. Isso que vai cicatrizando com o decorrer da noite que o ventilador vai soprando, as cascas do machucado vai saindo e vai pro chão. E quando o Rose me trouxe esse tênis, eu ia varrer o quarto de Mariana. E eu peguei toda feliz, varrendo. O diabo foi lá e me lançou uma seta. Qual eu estava com a vassoura na mão, me lançou uma seta dizendo assim, ué, tudo que você pede ao seu Deus, né, ao seu pai, ele te dá. Você queria tanto esse tênis, olha ele te dando. Só que ele ainda não ouviu sua oração de cura para sua filha. Essa seta entrou no meu coração na hora. Eu na mesma hora virei e falei assim, Mariana só fica olhando na minha cara, né? Eu virei e falei assim, olha só, eu vou falar para mim mesmo e para você ouvir. Eu sirvo ao Senhor não pelo aquilo que Ele me dá, mas pelo que é. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. A Bíblia fala que há tempo determinado para todos os propósitos. Se Mariana ainda está com essa alergia, não é o tempo do Senhor curar ela, mas se Deus quiser curar, vai curar. Se Ele não quiser curar, Ele não vai curar, mas Ele vai enviar recursos. Satanás, eu dou uma ordem agora. Saia do meu pensamento, saia das minhas emoções. A minha filha, a minha vida pertence ao Senhor. E eu creio na promessa do Senhor sobre a minha vida. Então Ele quis atingir o lado mais fraco, mas na mesma hora eu repreendi. E eu falo todo dia, quando eu vou passar a pomada em Mariana, eu digo todo dia, a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas é a prova do que eu espero. Essa prova que eu estou passando, mas eu estou esperando no Senhor a cura da minha filha. E Ele não vai assolar com o espírito do medo sobre a minha vida, dizendo que não vai acontecer. Porque vai vir. A alma vai gritar.
Mas eu vou cantar, quieta minha alma. Eu que vou ter que enfrentar, irmãos. Eu vou enfrentar. É algo que o Senhor quer ministrar a mim, então eu vou ter que passar. Mas eu tenho que ter afirmação de Deus, o que Deus é na minha vida. O que Deus irá fazer na minha vida, o que Deus faz pela minha família. Se Deus não escutasse as minhas orações, Ele não ia me honrar com tanta honra que Ele honra, com tantos amigos que cercaram a minha volta, com as pessoas à minha volta. Se Ele não fosse ouvir, não ia ouvir a oração da minha mãe, por isso que eu estou aqui hoje. Então Deus o tempo todo, Ele está acolhendo as minhas orações, Ele vai fazer no tempo dEle. Então eu que me posiciono. Eu me posiciono diante daquilo que eu estou vivendo, né? Eu recebi um testemunho de Márcia tremendo. Márcia esperou passar meses para me contar o testemunho dela. Ela disse que na palestra do medo, por isso que eu estou falando para vocês, vem na igreja fazer clínica da alma, todas as grades da igreja. A igreja Mananciais investe o tempo todo na cura das suas emoções. E Márcia falou que na palestra de medo, Deus tirou ela da palavra que ela lançou. Ela falou, eu nunca mais vou dançar. Irmãos, quando eu falava com Márcia para ela dançar, ela não queria. Na palestra de medo, ela disse que eu virei e falei assim, Senhor, tira todas as ataduras dela agora, que ela não está conseguindo dançar. Márcia hoje em dia quer dançar. Márcia diz que saiu daquele lugar. Mas eu lembro também que eu falava, tira as ataduras, e eu falava, Márcia, dança. A menina não conseguia dançar aqui. Travou. Só que no outro dia, quando ela sentiu o desejo no coração de dançar, ela foi dançar a música que eu vou colocar no final aqui. E ela rompeu. Desse dia para cá, ela não foi mais a mesma. Não foi mais a mesma. Então o medo só enfrenta o medo com palavras motivacionais. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que trazer à nossa memória tudo aquilo que nos traz esperança. Por isso que o Senhor levou Ezequiel na visão no vale de ossos secos. Profetiza, profetiza, profetiza sobre esse vale. Profetiza sobre esse vale. O medo você vai conseguir somente com palavras de afirmação. Escreva palavras de afirmação. Cole na porta do seu guarda-roupa. Cole no seu espelho do banheiro. Cole na sua geladeira, em frente ao seu fogão. Tudo que Deus diz ao seu respeito. Rose, vem pra cá. Rose tá com vergonha, então ela vai romper o medo. Rompeu um cadinho hoje. Rompeu hoje, irmão. Eu estou muito feliz porque Rose hoje rompeu o medo de fazer live. Ela não tem de onde fugir. Com a gente do lado aqui, ela vai ter que fazer de qualquer jeito. Verdade. Por quê? Porque é algo que precisa ser feito. E Deus nos dá a propriedade de falar aquilo que a gente passa. Se a gente prepara um material desse, a gente passa por medo. Cara, você não passa por medo, eu passo por medo e conto de todas as palestras naquele período, o medo que Deus me fez passar. Não foi nem medo, pavor. Para poder eu falar para eles que eu também passo. E a palavra de afirmação. Deus cuida de mim, Deus cuida da minha casa, da minha família. Nenhuma arma projetada contra a minha casa prevalecerá. Nenhuma arma prevalecerá. Né? Eu estou vendo aí, Lizinha, fala pra gente aí, tem pessoas dizendo vários medos aí. Medo de vários medos. Rose tem medo de falar em público, irmãos. Poliglota não consegue falar um inglês na frente dos outros. Mas eu estou rompendo. Porque decidiu romper. Tem a questão de você querer decidir e lutar. Isso aí. Para romper tem um certo sacrifício.
Deus não vai vir jogar um pozinho mágico na sua cabeça e pronto, tá tudo resolvido. Não é assim. E não é assim. E eu vou voltar a falar. Quando nós expulsamos o espírito do medo, e quando a gente não decide nas nossas emoções e enfrentar, no outro dia você vai sentir esse medo 7 vezes pior. Porque é a palavra de Deus dizendo. E o medo traz a ansiedade. A Paula Flor está pedindo oração exatamente por esse motivo. Ansiedade, depressão, há 7 anos ela vive à base de remédio. Agora com essa pandemia a gente está com síndrome do pânico. Então, irmãos do cursinho aí que vocês estão vendo aí os comentários, anote o nome da Paula aí para vocês estarem orando à noite, os irmãos do cursinho, da intercessão. Anote o nome da Paula aí para a gente estar orando sobre a vida dela. Nós sabemos que a gente só consegue vencer a ansiedade, depressão e medo através de oração e através da palavra, né? Através da palavra. Então eu quero dizer para você, você só vai conseguir vencer através da fé. Através daquilo que você não está vendo. Por isso que o versículo fala: eu não consigo acreditar que eu vou romper o maior medo da minha vida, mas a fé me faz ir além de tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Por isso que a Bíblia fala que Deus pensa algo ao nosso respeito maior daquilo que nós imaginamos. Aí, Márcia, eu decido romper, é isso mesmo. Márcia Guerreira. Márcia em nome de Jesus, espírito de timidez, em nome de Jesus. Ai, Márcia do testemunho. Márcia Dantas. Márcia Dantas. Coloca, Márcia, seu testemunho aí nos comentários para o povo ver aí o seu testemunho. Então eu venho dizer para vocês que no lado, né, pelo lado da ciência vem dizendo 4 tópicos para você se libertar do medo. Lado da ciência. Entenda o seu medo. No lado espiritual, nós falamos sempre para você voltar aonde que foi acionado o gatilho. Lembra? Aonde que você ficou preso naquele sintoma, aonde que você está preso, onde foi que você sentiu esse primeiro medo. Pede a Paula para poder ficar atenta a essas instruções aí. Fala aí. Então, Paula, fica atenta a isso que nós estamos falando agora. No lado, através do lado científico, você tem que entender o seu medo. No lado espiritual é a mesma situação. Você tem que saber aonde você está preso. Qual foi a palavra que te paralisou? Qual foi a cena que te paralisou? Qual foi o momento da sua vida que você sentiu mais medo? Qual foi o lugar que fez com que você não consiga mais romper? Que sempre vai acionar isso. Outro. No lado científico fala, enfrente o seu medo. No lado espiritual é, enfrente o seu medo. Nós falamos muito na igreja em romper. Chegou o tempo de você romper esse medo. Chegou o tempo de você avançar nesse medo. Como? Cada dia. Lembra que eu falei do processo de Fabiane? Sempre trazer à sua memória afirmações e a verdade. Eu aprendi com a Joyce Meia e passei para Samantha. Samantha, o não é um presente de Deus, você está grávida, só que eu não posso te dizer que você não vai sentir dor no seu parto, você vai sentir dor, mas na hora que você está sentindo dor, quem vai estar do seu lado segurando a tua mão é Jesus. Jesus vai estar do teu lado segurando a tua mão, Ele vai te dar força, você vai ter um parto totalmente preparado. O médico vai ser totalmente preparado para o Senhor, o ambiente, as pessoas à tua volta. A dor vai ser só uma consequência, mas no mundo espiritual à tua volta o Senhor está gerando o melhor para a tua vida. Eu dei uma palavra de afirmação para ela. E é isso, irmãos. A dor não tem como passar, a dor só eu sei da dor.
Eu senti, mas eu tinha minha mãe do meu lado o tempo todo orando, eu tinha o Senhor do meu lado, eu tinha amigos que oravam, mas eu teria que passar por isso. E através disso eu falo que, nossa, eu cantei Maraná através do Senhor Jesus, minha mãe estava lá de prova. Mas eu tinha que passar por isso e Jesus estava comigo. Hoje eu venci aquele medo. A sensação de alívio é muito grande. Paulo também falou perda de familiares, né? A sensação de alívio, enfrentar o medo é um processo. Se você acha que o seu medo é muito grande, enfrenta com alguém do teu lado. Segura na mão de Jesus, como a gente fala nas ministrações. Segura na mão de Jesus e com uma pessoa comece a enfrentar. O outro ponto é mude o seu comportamento, como a gente falou, acabamos de falar aqui agora. Mudar o seu comportamento ou é você encarar ou é você fugir. Mas nós temos uma palavra, nós temos o Espírito Santo Consolador que está conosco todo dia. A palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E também fala para a gente que tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Olha para dentro de você hoje. Quem é o seu socorro bem presente? Quem é aquele que está com você a cada segundo? Quem que te guarda? Quem que vai te dar a vida eterna? Quem que te dá tudo? Então eu preciso tomar posse da palavra do Senhor para mim. Eu preciso tomar posse da paternidade de Deus na minha vida para me conseguir enfrentar o espírito de medo. Eu não consigo enfrentar o espírito de medo se eu não creio que tem um Pai que zela por mim, se eu não creio na paternidade de Deus sobre a minha vida. Porque os meus pensamentos, a minha adrenalina vai ser maior do que a afirmação de Deus sobre você. Então a gente tem que mudar o nosso comportamento. Não vai ser fácil, vai ser difícil. O processo é doloroso, mas Jesus está contigo. O Espírito Santo está contigo. E a gente precisa, na hora que vier esse tormento, na hora que vier você achar que tudo vai se perder, que você vai ficar sozinha, que você não é vencedor, que você é um fracasso, que você é burra, você ouviu a palavra de burra, de fracasso, que você não é nada na sua vida. O diabo vai jogar essas setas. Vai jogar. Mas o que a Bíblia diz ao seu respeito? O que o Senhor diz ao seu respeito? Você é vencedor. Você é vencedor. Não pelo que você faz, mas pelo que você é. O amor de Deus é maior do que as nossas atitudes. E a outra pela ciência fala que você tem que recupere a crença em si mesmo. Pela ciência fala isso, mas pelo lado espiritual, que nós cremos em um Deus que pode mudar todas as coisas. Nós temos uma religião, então nós temos que acreditar naquilo que Deus diz a nosso respeito. Aqui eles falam, quando puder enfrentar o seu medo e controlar o seu pensamento, você irá mudar a maneira pela qual vê a si e ao mundo ao seu redor. Irmão, o espírito de medo te assola de você enxergar a maravilha que Deus colocou ao seu redor. A ansiedade, o espírito de medo não deixa você enxergar a providência de Deus na sua vida, o propósito de Deus na sua vida, as amizades que Deus coloca na sua vida, ou essa lindeza do mundo que está, as maravilhas que o mundo me propõe. Que nem aí o pastor colocou, é verdade, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando nós acreditamos no amor de Deus por nós, no
nosso medo se torna pequeno, porque nós temos a paternidade do Senhor, nós temos esse amor convicto. Ele me ama e ponto, eu sou filha e ponto, eu creio e ponto. Mas nisso tudo, nós só podemos ajudar você a romper quando você decidir dentro de si: eu preciso enfrentar o meu medo. Eu preciso enfrentar. Gente, eu estou amando vocês colocando a experiência de vocês nos comentários. Márcia colocou a experiência dela. O testemunho de Márcia. Já estou amando. Isso muitas pessoas vão visualizar e vão se identificar com o testemunho de vocês. Muitas pessoas testemunhem mesmo como que vocês conseguiram enfrentar. Só nós conseguimos enfrentar com palavra. Eu às vezes coloco e Érica sempre fala, é verdade. Não mande notícia de Covid para o seu irmão. Mande palavras de motivação, palavras de afirmação. Aleluia. Mande louvores que afirmam a identidade de Deus na vida do seu irmão, louvores que afirmam a proteção de Deus, louvores que fazem com que o seu irmão naquela hora esqueça daquele pânico que ele está vivendo. Nós temos medo, irmão, nós estamos vivendo com medo mesmo. Todo mundo tem medo desse vírus. Mas nós temos que, na hora que esse medo vir, a gente tem que saber a nossa identidade em Deus. Nós temos que saber aquilo em Deus. Senão o medo vai piorar a ansiedade. O medo vai piorar a ansiedade vem, a ansiedade é doença do século através do espírito de medo. E o espírito de medo é um demônio. E o espírito de pavor é um demônio mais forte que o espírito de medo, é um demônio muito mais forte. Do pânico, né? Eu esqueci. A síndrome do pânico é um espírito pior do que o medo. A pessoa... Paula Flor está dizendo que ela está em pânico por conta do Covid. Olha, porque na verdade o pânico ele vai trazer à sua memória 24 horas situações piores. O pânico vai trazer à sua memória que você não vai pegar, mas um familiar seu vai pegar, vai passar para outro, que vai passar para outro, que vai chegar até você, até os seus filhos. E pior, o que mais assola saber, que dá mais pânico sobre essa doença, é saber que se um familiar seu pegar essa doença, ninguém vai poder ficar junto. E é verdade. Porque nós temos criança pequena. Se uma criança pequena pegar esse vírus, eu não vou poder ficar com a minha filha? Como que pode? O quê? Peraí. Aí entra a ansiedade. Mãe, não vou poder ficar na minha filha, porque minha filha vai ter que ficar em isolamento. Uma criança ficar em isolamento, sozinha, sem ninguém. Aí a gente não dorme. Porque nenhuma mãe consegue fazer isso. Aí não dorme por causa disso e também não dorme imaginando se você pegar essa doença e ter que ficar isolado. E essas crianças vão ficar com quem? Quem vai tomar conta da casa? Mas o que a gente tem que trazer nessa hora que vier esse espírito de medo, esse processo de ansiedade? A Márcia está falando aqui, o pessoal está até comentando em cima do comentário dela, como que aconteceu. Nós estávamos numa campanha... Posso falar? Vou te atrapalhar. Pode falar. Nós estávamos numa campanha, no propósito aqui na igreja, algum pregador, acho que era o apóstolo Júlio na época. Aí a Márcia desceu no ponto lá em cima, na beira da pista, e ela vinha descendo para cá, para a igreja, né, para o culto. O marido dela tocava bateria, estava a Nathalie, o Matheus aqui já, e ela vinha. As irmãs, estavam todo mundo aqui na igreja. Aí no que ela desceu,
Um rapaz, ele assassinou uma pessoa, botou fogo na casa e para fugir, ele veio fugindo pela rua da igreja e encontrou a Márcia aqui na rua da igreja, sozinha, e ele pegou a Márcia como refém. E aí ele colocou a arma na cabeça dela e mandou ela andar com ele. Ele pegou ela de refém, levou até na beira da praia e ali ele forçou, né, ela e abusou dela sexualmente. E aí nos comentários dela você vai ver ela dizendo que ela clamava, ela clamou a Deus, até sentiu o abraço de Deus. Irmãos, é de emocionar mesmo, porque numa situação dessa, pessoa sendo violentada e ela saber que tem um Deus, que é um Pai, e que Ele estava com ela naquele momento de dor. Isso, qual foi o resultado disso? Deus livrou ela do abuso, irmãos? Não. Mas no dia seguinte, a Márcia teve que ir no psicólogo e a Márcia falou de Jesus para o psicólogo porque não ficou nenhum resquício de medo dentro dela. Aleluia. Ela falou de Jesus para o cara que estava abusando dela. E a psicóloga falou, eu também fui abusada e até hoje eu não consigo me libertar dessa lembrança. Mas a Márcia conseguiu por quê? Qual foi a diferença? Ela se colocou num lugar difícil, sabia que Deus estava ali com ela. Aleluia. Muito forte o testemunho da Márcia. Se a Márcia quiser, uma hora a gente vai gravar, Márcia, e deixar seu testemunho gravado e colocar nas nossas redes sociais, porque é edificante, né? E é muito forte porque ela poderia nunca mais colocar os pés aqui na igreja. Ela poderia nunca mais pisar. Muito menos que isso, né, cara? Muito menos que isso. Ela nunca mais poderia colocar os pés aqui na igreja, descer nessa rua, pisar nessa rua, porque o diabo ia toda hora lembrar ela o que ela passou. E ainda assim ela desce ainda lá em cima e vem andando. De vez em quando a gente briga com ela. Teimosa. Mas enfim, ela enfrentou. Ela não deixou o espírito do medo paralisar ela. Ela não deixou o espírito do medo paralisar a fé dela. Ela não deixou o espírito do medo e trocar a identidade dela de filha e de acreditar que Deus está com ela. O espírito de medo paralisa você, irmão. O espírito de Deus não deixa você romper na sua área espiritual, na sua área, todas as áreas, física, financeira. Não deixa você seguir para frente. Ele te faz você fugir. Ele te faz fugir, mas ela decidiu que quando ela viesse para cá, ela não ia adorar os pensamentos que o diabo achava e nem ia ficar pensando nesse homem que abusou dela, mas ela ia vir adorar um Deus que ela serve em espírito e em verdade. Por isso que a Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Até me empolguei, irmãos, porque é um testemunho imenso. Por isso que nós temos aquela placa lá e nós não jogamos essa lona, não botamos no canto de jeito nenhum, porque o medo é para quem sabe o pai que tem. Se você sabe o pai que você tem, você vai minimizar o medo na sua vida. Porque falar que nunca você vai sentir é mentira, porque nós nascemos com isso. Porque é do nosso. 90% do nosso inconsciente. Quando a gente, vamos dar um exemplo, quando os nossos olhos visualizam uma pessoa, eu olho para a Rose, o nosso inconsciente vai analisar, gostei de Rose, ou não gostei, Rose é brava, não é, Rose é chata, não é, Rose... Você está entendendo? O nosso inconsciente vai jogar para o nosso cérebro aquilo que a gente acha. Na verdade, o nosso cérebro, ele faz uma leitura pelas características físicas da pessoa, e aí aquele negócio, meu santo não bateu com o de fulano, sabe aquele negócio meio que o povo tem esse hábito às vezes de falar aí? Porque o seu cérebro faz uma leitura. Então muitas pessoas olham para mim pela minha, vamos, né, falar por Karen, que todo mundo fala mesmo, Karen com esse zoião dela, no espelhão, ela bota medo em todo mundo, então todo mundo bate o olho em Karen, o cérebro já diz assim, essa mulher é má, ela é grossa, ela vai te machucar, se você tem problema de rejeição, a pessoa já vai estar armada, porque Karen uma hora dessa vai dar uma patada e a pessoa vai ficar ferida. Então o seu cérebro vai falar pelo que ele vê. Ele não te dá a oportunidade de você conhecer o interior da Karen, e por isso que muitas pessoas se fecham. Aí o coração, a mente já gravou que Karen tem essas características, aí vem Rose e fala, menina, mas Karen me deu um fora, pronto, aí confirmou, aí pronto, você já evita Karen e vai perder a oportunidade de ter uma excelente amiga, e né? É muito gente boa elazinha, gente. Então,
Então a gente não adianta, irmãos, eu não tenho outra palavra a não ser dizer para você: enfrente o seu medo com Jesus. Enfrente o seu medo com a palavra. Se você não lê a Bíblia, comece a partir de agora a ler a Bíblia. Comece a se alimentar da palavra. Você só vai conseguir enfrentar esse espírito com a palavra. E a palavra, ela liberta, né? Eu tenho dado a sugestão de você pegar e escolher o máximo de frases possíveis que vão te levantar, que vão abrir seus olhos para aquelas verdades que a palavra diz. Bota todos os versículos e toda vez que você se sentir acuado, pressionado pelas circunstâncias aí fora, você começa a ler aquilo ali para que a sua alma, para que o seu cérebro entenda que você está vivendo a palavra e não as circunstâncias que estão aí fora. Então isso ajuda muito também. Cola na frente do fogão quando você estiver fazendo comida. Enche a sua casa nesse período. Ai, que doideira, minha casa cheia de papel. Não. Trazer a sua memória aquilo que te traz Aleluia! esperança. Glória a Deus. Trazer ao seu coração aquilo que te traz esperança. Agora é o seu comentário da live. Quem tem medo de Karen, dá um up aí. Olha lá, hashtag medo de Karen. E é que nem o pastor acabou de falar aí, a libertação vem pela palavra, vem pelo ouvir e vem pelo agir. E a reeducação. Não adianta eu ler a palavra e não colocar em prática. Eu não trazer isso para mim, para uma decisão minha. Eu decido viver a palavra de Deus na minha vida. Eu decido mudar. Eu decido enfrentar os meus medos. Eu decido. Por quê? Vou cantar, né? Eu tenho um Deus. Como que você canta isso e não vive? Deixa essa luta me matar, um desespero me tomar. Por mais pressão que seja na situação, o controle aí deixar na palma de suas mãos. Irmãos, nós cantamos isso direto no culto. Como é que nós vamos cantar isso? Irmão, nós temos cantor aqui de todos os jeitos. Como é que nós vamos cantar isso e não viver isso na nossa vida? Até Arnaldo tinha medo de você. Ah, pelo amor de Deus. Não, Arnaldo, trabalhador fiel. Por isso que ele trabalhou com medo. Então, olha lá, hashtag medo de Karen. Então, o que acontece? Nós cantamos algo, nós falamos algo, mas nós não vivemos aquilo que nós cantamos. Se você não falar, não se afirmar todo o tempo na sua vida que eu tenho um Deus que não vai deixar a aflição me tomar, a luta, o desespero. Se você não falar no seu acordar, no seu dormir, no seu trabalho, trazendo isso para você, não adianta cantar aqui na igreja, não adianta cantar na live, não adianta você só em culto. Você tem que cantar quando você estiver em secreto com Deus também. Você é a igreja, né? A igreja é você. Cante. Eu não sei cantar, coloca no YouTube. Coloca, bota louvor. O louvor quebra as cadeias. O louvor, a adoração de Paulo e Silas nas prisões fez o quê? Com que as cadeias se quebrassem. Aleluia. Que as prisões se abriam. Quando você estiver mal, coloque um louvor, lê um versículo de adoração, lê um versículo de afirmação. Começa a dizer para você mesmo que você é. Começa a dizer para você mesmo. Então, o espírito de medo não é só através de você falar, sai. Mas é uma reeducação de um verdadeiro cristão, que é ler a palavra, acreditar naquilo que Deus diz ao meu respeito e afirma sobre mim, se alimentar
E o melhor, o ponto específico, a chave para poder fazer com que o espírito de medo se torne menor é a fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas é a prova daquilo que eu não espero. Regina colocou que quando te viu pela primeira vez teve medo, mas ela decidiu enfrentar. Amém, irmãos? Cara, muita gente com medo. Tá vendo? Bicho papão. Amém, Uma mentira irmão. que o seu cérebro está contando para você a respeito da Karen. É o medo porque não sabe a amiga que tem. A Débora está contando aqui, ela colocou no comentário que ela perdeu o bebezinho, os bebês dela gêmeos, né? Foi num assalto, não é isso, Débora? Débora estava gestante de gêmeos e sofreu um assalto. E com o susto, né, do assalto, ela perdeu os bebês. E hoje ela está gestante e está vindo aí. Qual é o nome da menina? Estela Emanuele. Essa mesmo. Grande testemunho de Débora. Grande testemunho de Débora. Gente, a gente tem vários testemunhos da Clínica da Alma de pessoas que ficam agarradas na hora da ministração do Espírito. De pessoas que ficam agarradas na hora da administração do espírito de medo. Naquela cena, a gente acha que às vezes nós superamos aquilo, mas não é verdade. Né? A mente, o espírito de medo, todo dia vai lançar seta para você ter medo. Porque isso vai acontecer até o dia que o Senhor te recolher. E até o dia que o Senhor te recolher, você vai ter que enfrentar isso. Mas enfrentar com Jesus é totalmente, né? Como que eu vou falar? É algo totalmente... Ah, pastor, por favor. Eu me perdi. Eu também tinha. Enfrentar com Jesus é algo fácil. Enfrentar com Jesus é algo totalmente maravilhoso. Dói, irmãos. Dói. A renúncia dói. Enfrentar dói. Mas lá na frente a gente vai ver que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos estar terminando a nossa live aqui, né? E toda vez que você sentir o espírito de medo, que você estiver orando na tua casa, você abre Romanos 8,15. Eu vou pedir Nizinha para colocar a música para a gente estar orando e eu vou ler esse versículo, que é o versículo chave para você colocar todo dia para você ler. Qual a música? Quer botar no celular, não? Sim. Então, irmãos, nós aprendemos nessa live que o medo é um espírito, é um demônio que precisa ser enfrentado através da fé, da palavra, da oração, do jejum e através de uma decisão sua. Eu decido enfrentar. Eu decido fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. E o Romanos 8,15, a Bíblia diz: porque não recebi o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. A Bíblia diz que nós não temos que ficar escravo do medo, mas a Bíblia diz que nós recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos de Abba Pai. Você é filho, você pode enfrentar esse medo. Você pode. Você põe a mão na tua cabeça e decreta: o Espírito do Senhor me ungiu com ousadia, com poder e autoridade. Ele não me deu espírito de covardia. Começa a dizer essa palavra de encorajamento. Desculpa, irmão. Encorajamento. Encorajamento para você mesmo. O Espírito me deu ousadia, ousadia, ousadia. Ousadia, você tem que dizer para você mesmo. Poder, autoridade. Então, espírito de medo, eu te dou uma ordem agora. Espírito que quer me escravizar, eu te dou uma ordem agora. Pelo poder do nome de Jesus, sai da minha mente, sai das minhas emoções. Em nome de Jesus.
Quando acaba de falar isso, você fala: eu sou filha. Aleluia. Eu sou mais que vencedor. Eu sou filha. Então, irmãos, eu vou colocar uma música agora para a gente estar orando. Uma música que depois eu vou pedir a Nizinha para estar colocando no nosso link aí desses comentários para vocês estar ouvindo em casa, para vocês estarem ouvindo durante esse período, porque, né, eu gosto muito quando o pessoal da Lagoinha pega a Bíblia antes de começar a pregação e declara: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então vamos estar ouvindo esse louvor. Tá dando para ouvir, pessoal? Tá dando para ouvir, pessoal? Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Tá dando para vocês ouvir, pessoal? É a Bruna diz, é a música de Gabriela Rocha diz. É muito tremenda essa música. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta. Ele diz que amado você é mesmo que você não se sinta. Ele diz que você é forte quando na sua fraqueza diz que você não é. Ele diz que você está seguro. Se frágil você sentir, você está seguro. E que você não está só. Porque você pertence a Ele. Ele é o teu socorro bem presente. Você crê? Você crê que o que Deus diz ao seu respeito, Ele diz que você é mais vencedor em Cristo Jesus. Tudo que me importa é agora me diz. Essa música vem trazer a identidade em Deus. Amém, irmãos? Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E seguro eu sou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, Deus. Declaro isso pra você. Eu tenho fé no que diz sobre mim. Foi mesmo, Helenise. Essa foi a música que fez Márcia romper sobre o ministério de dança dela. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Espírito Santo, obrigado por esse momento, obrigado por essa live. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor está nos levando a uma grande nível de dimensão nesse momento. Obrigado, Espírito Santo, pela vida dos nossos pastores, que acredita aqui no nosso potencial, que acredita que nós, conseguimos romper e passar o Evangelho da cruz. Obrigado pela vida do pastor Carlos, pela vida da pastora Nizinha, pelo todos os líderes da igreja que acreditam no potencial. Obrigado por eles investirem em nós. Se hoje eu sou o que eu sou, porque um dia eles acreditaram que eu poderia, em nome de Jesus, ser o que eu sou hoje. Eles me viram lá na frente, eles me viram com os olhos de fé. Eles viram o Senhor Jesus, que lá na frente eu não seria aquilo que quando o Senhor me chamou, mas seria, Senhor Jesus, imagem e semelhança do Senhor.
Obrigado, Senhor, por esse ministério. Obrigado, Senhor, pelos amigos à minha volta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá o espírito de ousadia para romper todo dia. Porque se não é o Senhor em minha vida, eu não conseguiria estar fazendo essa live hoje. Obrigado pela vida da minha mãe, que foi intercessora um dia, que totalmente, Senhor Jesus, através da sua oração, conquistou aquilo que eu sou hoje. Se eu sou hoje foi porque atrás de mim tinha grandes pessoas a me tornar o que eu sou hoje. Obrigado por cada amigo da Mananciais, por cada irmãos, por cada corações que foi conquistado através do convívio dia a dia. Espírito Santo, que o Senhor possa nos convencer da Tua verdade, da Tua justiça. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Que cada um, a partir de hoje, venha enfrentar os seus medos através do que o Senhor pensa sobre nós. Eu sou filha, eu sou amada. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Beijo, galerinha Ai, gente, adoro isso. Do Facebook. Eu quero que vocês compartilhem essa like. Calma, aí. Eu vou continuar, depois você despede. Pessoal, olha só. Tá, desculpa. Quando nós estávamos orando aqui, vamos fazer uma oração, Karen, mais específica para essas pessoas que estão em casa aí sofrendo com pânico, com medo. Sim. Estão sendo atormentadas por esse espírito. Eu creio, irmãos, que sobre a nossa vida existe uma unção, uma liberação profética no mundo espiritual para ministrar a sua vida nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Então eu queria que você fechasse os teus olhos, você que está passando aí por tudo isso. Feche os teus olhos agora aí na sua casa. Nós estaremos orando para que os anjos do Senhor te visitem aí nesse lugar onde você está agora. Nós vamos orar determinando que esse espírito de morte, esse espírito de medo, esse espírito que quer acabar com as suas emoções, com a sua vida, que ele perca força e saia da sua vida, da sua casa nessa hora. Estenda a tua mão para frente, que eu quero liberar sobre a tua mão uma autoridade. A Paula, que pediu oração. As pessoas que estão aí, com dificuldades, seja lá qual for a área de medo, é medo de romper no seu ministério, é medo de fazer uma faculdade, é medo, independente do medo que você tem. Como a Dayana colocou, o medo, dos seus filhos contraírem Covid e não poder ficar com acompanhante, enfim, seja lá qual for o teu medo. Estenda tuas mãos para frente nesta hora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos pedir, Pai, nós não podemos estar juntos, não podemos Deus. Estar presentes. E o Senhor está nos dando, Deus, como ferramenta essa rede social. E nós estamos aqui justamente para estar nesse momento alcançando o coração daquelas pessoas que estão desesperadas, que estão com medo, com fobias, com pânico. Senhor, nós queremos pedir nessa hora que o teu sangue recaia sobre a mão desta pessoa. Em nome de Jesus. Irmãos, a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. Então você vai imaginar nas tuas mãos o sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz do Calvário. Esse sangue que tem poder sobre as trevas, sobre a morte. Sim, esse sangue poderoso que foi espargido nos umbrais das portas do povo quando precisava ser guardados do espírito da morte. Esse sangue poderoso ainda tem vida e ele vai cair na sua mão aí agora. Imagine aí a fé, irmão, a fé. Você imaginar aquilo que você gostaria de ver. Imagine o sangue de Jesus colocado na sua mão agora. Eu não sei se você vai ver um anjo, se você vai ver Jesus. Eu não sei se esse sangue vai cair da cruz. Eu não sei o que você vai ver aí na sua casa. Mas imagine esse sangue caindo nas tuas mãos nessa hora. Enamanturia labachonde candarabachore candarabarabandacai. Imagine esse sangue poderoso, irmãos, que foi liberado para você. Ele está vindo sobre as tuas mãos nesta hora. Em nome de Jesus, não se preocupe em comentar agora, se preocupe em receber sobre a tua vida a liberação que Deus está derramando no mundo espiritual nessa hora.
Agora você vai pegar esse sangue. Ah, pastor, eu não consegui ver nada. É fé. É fé. Move o mundo espiritual. A fé é uma musculatura que precisa ser exercitada. Ainda que você não veja, mas a sua fé acredita que tem o sangue de Jesus nas tuas mãos. Você vai pegar agora esse sangue poderoso e vai colocar no alto da sua cabeça. Coloque aí no alto da sua cabeça esse sangue poderoso. E eu vou estar orando pela tua vida. Senhor, nós queremos determinar agora no mundo espiritual, Senhor, a falência das trevas sobre a vida dessa pessoa. Pai querido, nós queremos dar ordem que esse espírito de medo que ganhou força na vida dessa pessoa, em algum momento da sua infância, que ele entrou, Deus querido, por alguma situação de catástrofe, Senhor, em alguma notícia ruim, Senhor, independente de onde esse demônio tenha entrado, Pai, na vida dessa pessoa, nós queremos dar uma ordem agora. Espírito de medo, em nome de Jesus, pega tudo que é seu, pega toda a sua influência, toda a sua resistência, pega tudo que você ganhou, demônio, para destruir a vida dessa pessoa, colocando ansiedade, colocando pânico, pavor. Nós queremos te dar uma ordem agora, pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, alcança a vida da Paula agora. Senhor, alcança a vida da Daiane agora. Alcança a vida daqueles, Deus, que colocaram nos comentários, Deus, que estão com medo, apavorados. E aqueles que não comentaram, mas estão em casa agora desesperados por alguma situação. Pai querido, nós damos uma ordem agora. Espírito imundo de medo, em o nome de Jesus, que saia da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração agora. Respira fundo, busca o fôlego e vamos orar mais uma vez. Senhor, Tu és o príncipe da paz. Sim, Deus. A paz que o mundo procura, Deus, não vai encontrar em nenhum outro lugar. Não é no dinheiro, não é na cura do Covid, não é na descoberta da vacina para matar essa doença. Senhor, a paz que teus filhos procuram não está, Deus querido, naquele emprego, não está naquela faculdade, não está, Deus querido, em outra coisa que não é o Senhor. Então Tu és o príncipe da paz. Venha com Tua paz agora. Senhor, venha com Tua paz agora e ministra os nossos corações. Visita o coração dos Teus filhos na sua casa. Que haja paz nesse coração, que haja paz nesse quarto, nessa sala, nesta casa, em o nome de Jesus, Senhor. Nós decretamos, nós determinamos a paz que excede todo entendimento, Senhor, pairando em cada lar nessa hora, em o nome de Jesus. Que somos gratos a Deus. Te somos gratos, Espírito Santo, obrigado pela dispensação dos anjos que foram na casa de cada uma dessas pessoas agora. Muito obrigado, Jesus. Amém. O amor perfeito lança fora todo medo. Amor. Obrigada, pessoal, por assistir essa live. É muito bom ter esse momento com vocês. Como Nizinha mesmo diz, é um momento de motivar, né? É quando a gente pede para você estar assistindo, porque é uma motivação. A gente fica preparando e preparando tudo para vocês com tanto amor e carinho. Por isso que a gente fala, assista, divulguem, falam com pessoas que precisam ouvir essa palavra, que precisam de um esclarecimento. Então, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Até semana que vem em outra live do curso. Eu gostei de live. Tô brincando, irmão. Pessoal, olha só. O nosso cursinho é sempre assim, sempre termina em muita unção de Deus. E eu já estava sentindo saudade disso, irmãos. Eu faço a live em casa sozinho, não é a mesma coisa, né? É muito bom esse tempo da gente estar junto no cursinho, depois do cursinho, o cafezinho depois do cursinho, a interação, a comunhão com os irmãos. E que nós possamos estar sim juntos de novo, né? Até tudo ser liberado para nós, estarmos na nossa comunhão no cursinho. Nós tomamos coragem, repreendemos o espírito de medo e resolvemos fazer no Facebook, que dá um alcance maior.
Porque eu faço no YouTube, né? Porque dá só um pouquinho de gente. Mas tantas pessoas agradecendo a Deus, né? Pelo que tem sido ministrado na vida delas. E por que não a gente não expandir o reino, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. É claro que vocês gostaram, porque a unção foi forte aqui. Se você não recebeu aí, sinto muito por você, mas foi forte. Não foi, Rose? Foi. Baiana, sua linda, que saudade de vocês. Saudade de todo mundo, né, gente? Os irmãos do Cursinho tá com a gente aqui direto. Aquela movimentação. É tremendo, tremendo, mas a gente vai voltar. Em breve voltará. Arnaldo, nós somos 1000. Nós somos 1000. Amém. Beijo, irmão! A paz. Deixa seu like. Olha só, nós vamos deixar o vídeo aqui. Aí você compartilha com alguém que você queira que tenha acesso a esse tema, tá? Vai ficar na página da igreja. E se inscreva não, curta a página, bota seguir aí pra você estar recebendo toda a notificação na página da igreja. E como a Karen disse, a gente vai estar fazendo... A gente podia fazer uma clínica online, hein? Em nome de... Nós vamos estar fazendo uma página, irmãos, vamos estar compartilhando. Depois, nos próprios... Ih, Deus me pegou aqui. Mais pra frente, nós falaremos sobre esse assunto. Novas notícias daqui em breve. Amém? Beijo. Amém. Beijo. Manda beijo, Rose. Manda beijo, Rose. Rompe aí, Rose. Já rompi, gente.